Grosso do Sul, a rua Ivinhema, número 5.565, no Jardim Monte Líbano, onde esse centro espírita, que inicialmente era um posto de assistência, vem prestando ali um serviço digno de nota, auxiliando as famílias carentes, e depois adquiriu sua emancipação e passou a funcionar como centro espírita independente. Hoje a palestra era para ser minha, mas eu venho tendo alguns probleminhas nos olhos, que eu até expliquei ao nosso irmão presidente da União Espírita Allan Kardec, né? Por conta de uma diabetes descontrolada, eu perdi a visão desse olho aqui. E ando enxergando meio mal. E aí, então, eu pedi ao nosso irmão que me ajudasse a criar uma equipe para organizarmos as nossas lives. Aí eu estou vendo lá a discussão no nosso grupo, estão querendo acabar com as nossas lives. Falei, não, gente, acabar não. Porque se for para acabar, eu venho cego mesmo e continuo fazendo o trabalho, né? Não vamos acabar jamais. Vamos continuar fazendo o trabalho de Jesus. De qualquer jeito a gente vai fazer. O que eu queria mesmo era uma ajuda, mais gente que me ajudasse, assim, no sentido de que não ficasse só a minha pessoa para fazer a abertura. E aí muitos nomes foram aventados. O nome do João, o nome do tio Odilon, que já tem nos ajudado aí, organizando a abertura da live, um trabalho maravilhoso, porque eu mesmo não teria condição, não saberia nem fazer isso aí, né? Vários nomes foram aventados. Mas nós vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Aí eu pedi para o tio Odilon que providenciasse, convidasse alguém aí de Palmas. E ele convidou a nossa irmã Áurea Maria Sampaio Teles. Tem especialização em português e literatura. É trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá na cidade de Gurupi, Tocantins. Gurupi, Tocantins. E a nossa irmã, então, diz que prometeu explanar para nós sobre o Consolador Prometido. Eu venho aqui agradecer, viu, Áureo, a tua generosa participação. Dizer para você que eu também sou um amante da literatura. Eu adoro alguns autores da língua portuguesa. E também alguns outros da língua estrangeira. Por exemplo, eu adoro Castro Alves. Sou apaixonado por Castro Alves. Casimiro de Abreu, Euclides da Cunha. Eu gosto muito de alguns autores, né? Graciliano Ramos. Estrangeiros aí já diminui um pouquinho, mas tem alguns autores que eu gosto muito. Tem um autor português, agora eu esqueci o nome dele. Como é que era o nome? Ele escreveu sobre a vida de Jesus.
e escreveu sobre um livro, até dele, um livro chamado Ensaios sobre a Cegueira, que eu acho maravilhoso o livro. Bom, depois eu vou lembrar, até o final da nossa live. E eu prestei vestibular para língua portuguesa e direito, e passei nos dois, mas daí eu escolhi o direito, porque o direito aqui na cidade rende mais, né? Você ganha um pouquinho mais, mas passei em ambos. Mas eu ainda guardei a intenção de no futuro cursar, fazer tirar a graduação em língua portuguesa e literatura, que é a minha paixão. Por exemplo, o poema que eu vou declamar no final da nossa reunião aqui, ele é de autoria de Castro Alves, e eu sei ele de cabeça. Você vai gostar, tenho certeza disso. É em tua homenagem. Oh, coisa boa. Tá bom? Quero agradecer novamente aqui o auxílio precioso que o tio Odilon tem nos dado, né? Quero agradecer a presença da Verinha, a presença da minha irmã Sheila Carvalho, que sempre nos prestigia. Dizer que as nossas lives, elas são vistas por muita gente, apesar que poucos estão, assim, no momento da apresentação, vai acumulando visualizações ao longo aí dos meses, né? E aí a gente vai aumentando o número de interessados. Bom, vamos orar então, pedir a Deus neste momento. Quem tiver aí a intenção de colocar aí um copinho de água próximo ao computador para que haja a fluidificação das águas, pode fazer isso. Vamos nesse momento pedir então a Deus nosso Pai proteção espiritual, permissão para falarmos em seu nome. Vamos pedir aqui a presença de Jesus nos lares de cada um dos que acompanham essa live, e principalmente da nossa explanadora da noite, que vai falar inclusive do Evangelho de Jesus. Amado Mestre Jesus, ó Santíssimo Espírito, amigo de Espol, venha a nós a vossa proteção, auxilia-nos nas nossas fraquezas, auxilia-nos a vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do Pai Excelso. Amigo Mestre Jesus, visita os nossos lares nessa noite, que nós tenhamos em cada lar de cada pessoa que acompanha nossas lives uma limpeza espiritual. Venho pedir aqui a benefício da minha sobrinha Luísa, que ela tenha também uma proteção espiritual extra, né? A menina vem tendo pesadelos, que ela seja protegida em teu nome, ó Mestre. Fortaleça, amigo Mestre Jesus, todos os trabalhadores da seara espírita. Proteja, ó Senhor, a nossa irmã palestrante, lá de Tocantins. Proteja a sua voz. Proteja a sua vida, a sua mente, a quem nós agradecemos aqui de coração. Proteja, Senhor, o nosso presidente da União Espírita Allan Kardec aqui de Dourados, senhor José Roberto.
para que ele tenha ânimo de conduzir o nosso barco pelo mar revolto desse ano atípico, que é um ano de pandemia, para atingirmos o porto como vencedores no final da nossa viagem. Envolvidos nessas palavras, é que declaro aberta, iniciada a nossa reunião. Muita paz. Com a palavra, então, nosso irmão palestrante. Que assim seja. Senhor André, antes de iniciar, não é de José Saramago o ensaio sobre a cegueira? Exatamente. Justamente. José Saramago. Eu tenho 30 minutos, é até às 9? Como que é? Mas pode falar um pouquinho mais, viu? Pode estender aí mais uns 10 minutinhos. Tá bom, então. Tudo bem, então. Então, antes de iniciarmos a nossa fala de hoje, eu quero agradecer ao senhor Odilon, né, pelo convite de estarmos aqui junto com vocês. A gente, para trocar as nossas ideias, né, trocar ideias, aprendizados e ensinamento, né? Então, muito obrigada a todos vocês, aí do Mato Grosso, né? E que Jesus nos inspire a todos, que nós possamos sentir a força consoladora do Espiritismo em nossas vidas, né? Que assim seja. Que assim seja. Como eu tinha falado para vocês anteriormente sobre como o senhor Odilon, ele também me deu a abertura, me deixou livre para escolher o tema, e nesse momento em que nós aqui da nossa família e que o nosso planeta Terra está passando, eu achei providencial o tema de hoje, o Consolador Prometido, né? Ele está lá no Evangelho, no capítulo 6, no item 3, Consolador Prometido. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está tudo... Aqui está tudo ok. Aqui está tudo ok. Então tá. Qualquer coisa, podem me chamar, tá? Bom, o item 3, Jesus nos fala o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fiquemos eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conheceis. Mãe, o áudio seu fechou. O seu áudio está fechado. Fechou. Não ouvindo nada. Voltou. Tá, então vamos lá. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha lá, vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, essa noite, nós vamos buscar entender melhor o que representa a missão do Consolador a cada um de nós. Como é que nós, espíritas, nós estamos nos relacionando com os ensinamentos que o Espiritismo nos traz? A gente para pensar e fazer essas indagações a cada um. Jesus nos promete outro Consolador, como nós vimos agora ali no capítulo 6, ali, do item 3,
do Evangelho, ele nos promete outro Consolador, né, que ainda nós não conhecemos. Mas por quê? Será o que Consolador é esse? Né? Que ele diz, olha, eu enviarei, eu pedirei ao meu Pai, e ele enviará outro Consolador. Então, outro Consolador, o primeiro Consolador é ele, Jesus. E esse outro Consolador? Será que é um ser humano? A gente para, e aí quando você começa a fazer a leitura, você começa, as coisas começam a clarear. Então, quando ele diz que naquele momento nós não conhecíamos ainda esse outro Consolador, é porque nós não tínhamos a maturidade para compreender o que ele queria nos dizer, porque nós não suportaríamos as verdades que ele nos colocaria. Né? Então, sabiamente, como Cristo, a sua sabiedade é sem limite, ele deixou essas verdades nas sombras, né? Até que nós estivéssemos preparados para recebê-las, até que nós tivéssemos a maturidade para entender as palavras do Cristo, né? Mas que mais tarde, né, no momento oportuno, que ele julgasse esse momento adequado, ele enviaria um Consolador, né? Enviaria esse Consolador. Então, esse Consolador, ele nos daria um impulso maior ao nosso processo de compreensão e a aplicação daquilo que o primeiro Consolador, que era o Cristo, tinha colocado, e aí ele enviaria esse outro Consolador, que é o Espírito de verdade, né? E qual é o objetivo desse Consolador? O que é que esse Consolador traz para nós? Então, o objetivo do Consolador, e nós podemos ver em toda a obra de Kardec, quando ele faz todas as colocações, ele fala sobre o Cristo, e em todas elas, ele está ali nos consolando. Era de trazer novamente a mensagem do Cristo, a renovação para a nossa alma, tirando tudo o que nós, ao longo do tempo, nós fomos construindo, né, sobre ela, sobre as mensagens, e muitas vezes deturpando o sentido original das mensagens do Cristo, né? E aí nós temos, eu tomei a liberdade de pegar aqui na Gênesis, no capítulo 1, na página 26, Kardec pergunta, por que, item 27, por que chama ele Consolador ao novo Messias? Né? Aí, o Messias, no sentido, é o novo enviado, aquilo que ele enviaria. Lembrando que a palavra, quando a gente... a palavra Consolador, ela traduzindo para o grego, ela é chamada de Paracletos. E quando nós fazemos a separação dessa palavra, quando a gente coloca para, que é uma preposição, né, significa ao lado de, junto de, né, e kletos, que é um verbo grego, que significa chamar. Então, quando nós fazemos essa junção, se nós levarmos ao pé da letra essa tradução, ela significa aquilo que foi chamado a estar ao nosso lado, junto de nós. Então, esse significado da palavra paracletos, que é o grego, é o Consolador. E vejam bem, o Consolador, ele é chamado para junto de nós, está ali nos consolando, nos auxiliando, né? Então, Kardec vai refletir sobre o nome Consolador, né? Esse nome, que ele é um nome significativo e não tem ambiguidade, quer dizer, ele não tem duplo sentido, né?
porque senão não seria o Consolador, aquele que eu chamaria para perto de mim, para me auxiliar, né? Quer dizer, o nome Consolador, ele se harmoniza com a tarefa do Espiritismo, né? Que é o de consolar, trazer as forças renovadas para nós, as explicações que nós tanto buscamos, as respostas que nós buscamos, aliviar, muitas vezes, o fardo das nossas lutas, né? Das nossas dores. Mas é importante lembrar que o Espiritismo, que é o nosso Consolador prometido, que Jesus trouxe para nós, ele não tira as nossas dores. Ele não tira essa dor que eu sinto aqui no meu peito pela partida da minha mãe, para o retorno dela à pátria espiritual. Mas ele me ajuda a passar por essa dor com mais fé, com mais fortaleza de ânimo. É isso que o Espiritismo faz. Ele nos consola, né? Então, a palavra, ela já encerra o sentido, que é o de consolar, né? Então, Kardec destaca isso, essa é a consolação. Então, Kardec nos faz pensar que, na medida que os séculos eles foram passando, os entendimentos que muitas vezes nós fomos criando acerca da mensagem do Cristo foram nos afastando do entendimento que Cristo queria para nós, do entendimento mais aprofundado, e foram se tornando incapazes de nos consolar. Por exemplo, por quê? Por exemplo, quando a gente foi apresentado para nós, ao longo da nossa vida, eu fui criada numa religião católica como Sampaio, né? Nós fomos criados numa igreja católica, numa religião católica. E mas eu quero deixar bem claro, não estou aqui fazendo crítica a nenhuma religião. Você tem que estar, como o Chico dizia, você tem que estar naquela religião onde você se sente bem. É na católica, é na evangélica, é na espírita, é lá que você tem que estar. Lá que você se sente bem, é lá que eu tenho que estar. Então, nós fomos criados na Igreja Católica. Então, foi apresentado para nós um Deus de amor, né, que é o Cristo, que nos mostra, apresentado por um exemplo de possibilidade de penas irremissíveis, né, penas eternas, né, apresentando-nos também uma separação eterna dos nossos entes queridos, né, que morreu, acabou, né, você errou, você não tem perdão, o Cristo, ele vai te castigar, né? Nós crescemos com esse entendimento, não é? Então, por isso que Kardec resgata o que Jesus fala para nós, que nos enviaria outro Consolador prometido para restabelecer o sentido verdadeiro das suas lições. Por isso que naquela época nós poderíamos estar lá junto ao Cristo, não estaríamos preparados para as mensagens que ele trazia, né? E pela revelação, quando Kardec coloca das verdadeiras lições, né, que ele traz para nós do Cristo, pela revelação dessas leis morais, das novas leis espirituais, nos ajudaram a avançar numa compreensão de Deus, né? Na compreensão da vida, nos mecanismos em que nós estamos inseridos, né? E aí nós pensamos, por quê? O porquê do sofrimento. Aí muitas vezes temos aí a discrepância, né? As diferenças que são tão grandes entre as pessoas, os destinos das pessoas. Por que uns vivem tanto e são tão humildes? Quando eu falo humildade, gente, não estou falando de material, porque é rico ou pobre, não. Estou falando de humildade moral, né? Então, por que uns que são humildes e vivem pouco, e aqueles que não são vivem
tanto tempo, uns são ricos, outros são tão pobres. Entrei em tanta dificuldade, não tenho pão à sua mesa, enquanto outros jogam até comida fora. Aí a gente para pensar isso. É por isso que Kardec, ele resgata nessa fala do Cristo, que muitos dos ensinamentos seriam afastados do nosso entendimento. Por isso que nós não entendíamos isso. E hoje ainda temos muitos amigos nossos que não entendem. Mas é como o Sampaio disse, meu irmão Zé, que ele diz que na religião a gente não faz, o espiritismo ele não faz proselitismo, né? Então a religião é ali que você tem que estar, porque você não está preparado para receber o que o espiritismo tem a nos dar, né? Mas o Cristo aí, ele disse, mais tarde viria aquele Consolador que restabeleceria o nosso entendimento. Ele ampliaria o nosso entendimento, mostrando que Deus, né, em sua grandeza, se torna digno daquilo que o Cristo nos apresentou. Né? Um ser que, sendo infinitamente justo, amoroso e misericordioso, ele não permitiria jamais que haja uma porta, a possibilidade que uma porta sequer fechasse a um filho seu, né? Uma porta sequer se fechasse ao arrependimento, né? Então, ao afastamento das pessoas que nós amamos, né? Porque hoje nós entendemos, nós somos espíritos imortais. Quando eu coloquei, antes da palestra, quando eu falei pro Odilon e para o seu Orlando, nós estávamos comentando, conversando antes, eu falando para ele que mamãe foi uma mulher católica, mas ela tinha um pé no espiritismo. Por quê? Eu sempre conversava com ela, eu sempre trazia as mensagens, lia o evangelho para ela. Meu evangelho era às 18, porque a partir das 7 ela já estaria dormindo, estaria cansada e não ia ouvir o evangelho. Então ela já conhecia muito da doutrina. Antes, minha mãe era uma mulher, ela falava, não quero, ela tinha medo de morrer, ela tinha medo de desencarnar, porque ela foi criada assim, né? Com esse medo, o medo da morte, né? E no espiritismo, ele nos mostra que nós somos espíritos imortais. E eu sempre colocava isso para ela, que quando chegou na semana do desencarne dela, onde eu pedi para que todos os meus sobrinhos fizessem, os filhos e sobrinhos, aquele que quisesse, fizesse um áudio curtinho, para a gente falar com ela, e eu colocaria esse áudio para ela ouvir, né? Então eu colocava ali aquele áudio para ela ouvir. E isso, eu sei que ela ali em coma, ali estava o corpo, mas ela estava nos ouvindo, porque o espírito, todos nós sabemos como é o processo do desencarne, desse desprendimento. E Deus foi tão maravilhoso que ele retirou ela no momento de uma pandemia, onde todos os filhos não puderam estar com ela. Por quê? Porque se aqui todos estivessem, ia ser um desenlace muito difícil, porque minha mãe era muito amada, os filhos, as nossas irmãs iam ser um desespero. Então, até nisso, Deus, ele foi absoluto, né? Muitas vezes, às vezes eu posso estar falando isso e as pessoas não entenderem o que é. E eu sempre dizia, eu e o Sampaio, a gente sempre procurava colocar para as nossas irmãs nessa questão da lágrima, que a gente se contivesse, né? E aí, muitas vezes, as pessoas falam assim, mas é muito estranho, você não chora, você... Não, parece que não tem sentimento. Eu tenho, eu choro também. Nós somos seres humanos. E aí, eu trouxe aqui, vou ler só dois fragmentos, lá no Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, tem no item 172. Quem quiser ler depois, por favor,
façam a leitura porque ela é perfeita. Ele coloca: ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Aí ele fecha dizendo assim: caracterizam-se as lágrimas da dor sincera e construtiva. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas, quando nascem da dor sincera e construtiva. São filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, quem diz que nós não podemos chorar? É claro que podemos. E é por isso que o Consolador prometido nos traz essas mensagens. O estudo 1, nós estudando o Espiritismo, ele vem para buscar uma proposta onde nós pudéssemos dialogar a fé e a razão, né? Pois ambas são servidoras de Deus, nós sabemos disso, né? E ambas estão a serviço do progresso do homem. Não é? Um estudando as leis que regem o mundo material, outro estudando as leis que regem o mundo moral. Não é? Então, assim, o Espiritismo, ele se tornou possível conciliar a fé e a razão, né? Sem desespero. Ele trazia e traz para nós respostas sobre luz e a razão. E trazia também a esperança, a fé, a caridade, a consolação aos nossos corações, né? E isso é Kardec que fala para nós que o grande papel da doutrina espírita é de desenvolver o ser espiritual, né? Que cada um traz dentro de si, que cada um de nós é. Então, trazendo os ensinamentos de Jesus, não para que nós os configuremos lá num pedestal, né? Fica lá em cima num pedestal, distante de nós, né? Mas para que nós possamos aplicá-los no nosso dia a dia, consolador, trazer para junto de nós, né? Para que nós tenhamos esse conhecimento da realidade que está nos cercando, né? Que tenhamos mais força, mais propósitos, mesmo em situações desafiadoras que nós temos no nosso dia a dia, que nós consigamos manter essa confiança, não é? Manter o otimismo que são tão necessários à nossa vida. Porque, às vezes, a gente perde a perspectiva do ser imortal. A gente esquece, né? Passamos a olhar o outro, né, com os olhos meramente do homem material, do ser humano, e esquecemos que todos nós somos seres imortais. Né? O grande papel da doutrina espírita é de convidar a cada um de nós para olharmos as pessoas e circunstâncias pela ótica do ser moral. Né? Nós precisamos olhar o outro com mais sabiedade, com mais sensibilidade. Passamos a não enxergar aí os obstáculos como não como punição, né? Nós não temos mais a punição, mas como oportunidade de crescimento, de evolução. As dificuldades que eu passo, né? Os obstáculos que surgem à minha frente, não é porque Deus veio e colocou lá para nós para que a gente fosse castigado. Jamais. Jamais. Ele, como misericordioso, um Deus justo e bom, ele jamais faria isso com o seu filho, né? Então, ele nos dá as dificuldades, os obstáculos, para que nós possamos crescer enquanto ser humano, né? A gente enxerga aí a misericórdia divina, que age de maneira belíssima, né? Nos oferecendo, muitas vezes, os recursos para que a gente possa enfrentar os desafios da nossa vida. Aí, em uma das palestras, gente, que eu assisti do Saulo, que é um palestrante espírita também,
ele conta uma historinha rapidinha, que ele diz assim, que ele estava num grupo mediúnico, né, era dia de trabalho para eles, e aí um amigo dele perguntou assim para ele: ô Saulo, por que minha vida é tão difícil? Tudo que eu quero fazer, parece que não dá certo. Quando eu começo a juntar um dinheirinho ali, começo a colocar ali na poupança, começo a ter um patrimônio, mesmo pequeno, acontece alguma coisa. O carro estraga, o carro precisa de reparo, alguém adoece, e aí lá se vai, eu não consigo juntar nada, gasto o dinheiro todo. Aí ele vira para o Saulo e diz assim: Saulo, pergunta lá para os seus guias, né? Pergunta para o guia seu lá, por que é que está acontecendo isso comigo? Por que tudo isso acontece? E aí Saulo diz que ficou compadecido, né, do amigo. E aí, no momento da reunião mediúnica, eles fizeram uma oração, né, e leram uma mensagem de esclarecimento, e aí, de orientação. E aí, quando o mentor dele chegou, ele se manifestou e disse para ele, né, olha, veja só que interessante. Toda vez que a gente vê o problema surgindo no programa reencarnatório dele, da reencarnação dele, a gente ajuda ele a ter todos os recursos para, quando acontecer o problema, ele ter como enfrentá-lo com mais tranquilidade. E ele vê isso, o nosso amparo, como um processo de perda, né? Então, ele não via que aquilo que ele estava, aquele dinheiro que ele estava juntando, estava sendo oportunizado a ele para que mais tarde ele pudesse passar por esse problema com mais facilidade, né? E aí a gente vê a misericórdia divina, o tanto que ela é extraordinária. Aí imaginemos nós, gente, agora, em plena pandemia, nós temos aqui um computador, nós temos o celular, onde nós podemos estar agora como estamos em uma live, outros estão em outras lives evangelizando, como o seu Orlando acabou de dizer aí, que a filha, é o Odilon, que a filha dele ia evangelizar, né? Então, imaginem se fosse essa pandemia, quando nós não tínhamos esse recurso, tivesse só aquele celular, onde a gente tinha que ficar na fila, com 30 minutos só de ligação, cada um, né? Colocava a fichinha lá, falava, e aquela fila ali atrás, esperando. Imaginemos nós que enfrentar esse momento na época em que o celular era só de 30 minutos. Então, a internet, olha isso, ela veio para que nós pudéssemos levar ao outro a mensagem. Nunca a mensagem do Cristo foi tão divulgada quanto agora. Quantas mensagens nós recebemos durante o dia? Quantas palestras nós temos durante o dia inteiro, à noite, quando você chega em casa, a hora que você quiser, você pode assistir. Que se você tivesse, vamos dizer, os centros, as casas espíritas estivessem abertas, aí aparecia um problema: não posso assistir. Hoje não dá, hoje não vai dar. E aí a internet está aí para isso. E aí a doutrina chega trazendo para nós toda essa gama de aprendizado, de oportunidades, né? E aí é onde, entre todos esses ensinamentos, nós vamos aprender os valores do respeito, né? Do amor ao próximo, do perdão, da solidariedade. E quando eu falo amor ao próximo, é aquele amor realmente ao próximo, aquele que está dentro da minha casa, aquele irmão difícil que está dentro da minha casa, aquele ou pai ou a mãe difícil que eu não consigo lidar com ele. Esse é o amor, porque não adianta eu estar fazendo a caridade lá fora, estou levando cesta básica, estou lá atendendo, estou fazendo palestra, e aqui dentro da minha casa eu tenho um irmão que eu não estou intrigado com ele. Eu não falo com meu irmão, já tem anos e anos. Com a minha irmã já tem mais de 6 anos que eu não falo com a minha irmã. Mas eu ajudo lá
na igreja tal, no centro tal, né? A gente precisa entender o que é esse amor ao próximo, porque a nossa casa, a nossa família é a nossa escola, ela é a nossa base, e isso o Consolador prometido, que é o Espiritismo, traz para nós. Os problemas, eles vão surgir, as perdas vão acontecer, mas nós temos valores que não se perdem com o tempo. E quando nós olhamos para esses valores, nós temos mais energia, mais força para enfrentar os desafios, né? Não é simples, a gente sabe disso, e nem fácil. Quando vê falando assim, parece é muito fácil, né? Mas não é. E foi Jesus quem nos deu essa ferramenta extraordinária para que nós, nos momentos difíceis, de dificuldade, nós pudéssemos nos refazer e reabastecer os nossos corações de fé, de amor, quando Cristo nos ensinou a mais preciosa oração, que é o Pai Nosso. E eu queria hoje terminar a minha fala dizendo a vocês, em uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do espírito José Silvério Horta, onde ele utilizou dessa oportunidade, através do Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo, o Pai Nosso, que ele faz. Então, eu quero terminar a minha fala dizendo, através das palavras de José Silvério, dizendo a vocês, e dizendo ao Pai de bondade, que é o nosso Pai de misericórdia, dizendo a ele: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na senda da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Livra-nos, Senhor, do mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz e no carinho do trabalho espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Pois hoje não só cremos, mas pela luz da doutrina espírita, sabemos que a promessa da verdade são os dias da imortalidade. Teve fim na escura morte, que de fato é vida de outra sorte. Não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime caridade. Auxilia-nos, Senhor, também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo os que vivem longe do bem, pois sabemos que quem sofre e quem erra, quem reclama e quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, Senhor, as tuas bênçãos de tua luz. Que assim seja. E muito obrigada. O fone do senhor está fechado, seu Orlando. Parabéns, dona Áurea. Não vai ficar só nessa, não, viu? Obrigada, seu Orlando. Muito obrigada, viu?
Como diz a minha netinha aqui, fala assim, que lindo, vovô. Parabéns, viu, meu? Obrigada, senhor Orlando, obrigada. É Jesus que nos envolve, Ele que coloca em nós, é porque a gente precisa entender que as palavras são dele. A gente só está aqui para aprender, né? E a gente precisa ter esse discernimento. E muito obrigada a todos vocês pela oportunidade de, mais uma vez, estar trabalhando para o Cristo, né? Que nós precisamos ouvir as mensagens do Cristo. Muito obrigada. Nós que te agradecemos, minha irmã. Obrigada, André. Eu prometi que eu ia declamar um poema para as mamães que estão nos assistindo. E especialmente para a professora Áurea, que é professora de literatura. Obrigada. Esse poema se intitula A Órfã à Sepultura. E é de autoria de Castro Alves, encarnado. Não é o espírito, não, é encarnado. Tá. Eu tomei a liberdade de mudar alguma coisa, porque o poema original é uma órfã que declama para sua mãe que morreu. Né? Eu mudei um pouquinho e tornei o órfão, mas continua bonito. E o poema é mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo recordá-lo todo, minha irmã. Tá bom. Minha mãe, a noite é fria, desce a neblina sombria, geme o riacho no val, e a bananeira farfalha como o som de uma mortalha que rasga o gênio do mal. Não vês que noite cerrada, ouviste essa gargalhada na mata escura, ai de mim? Mãe, ó mãe, tremo de medo. Ó, quando enfim teu segredo terá fim. Foi ontem a Ave Maria que o sino da freguesia me fez tanto soluçar. Foi ontem que te calaste, dormiste, os olhos fechaste, nem me fizeste rezar. Sentei-me junto ao teu leito, estava tão frio o teu peito que eu fui o fogo atiçar. Parece que então me viste, porque dormindo sorriste, como uma santa no altar. Depois o fogo apagou-se, tudo no quarto calou-se, e eu também calei-me então. Somente acesa uma vela, triste de ser amarela, tremia na escuridão. Apenas nascer o dia, a voz do maridedia, saltei contente em pé. Cantavam os passarinhos que fabricavam seus ninhos no telhado de sapé. Porém tu, porque dormias, porque já não me dizias, filha do meu coração, estavas aflita comigo, mãe, abracei-me contigo, pedi-te embalde perdão. Chorei muito, ai triste vida, chorei muito arrependido do que talvez fiz a ti. Depois rezei ajoelhado a reza da madrugada, que tantas vezes te ouvi. Senhor Deus, que após a noite mandas a luz do arrebol, que vestes a esfarrapada com o manto rico do sol. Tu que dás à flor o orvalho, às aves o céu e o ar, que dás as frutas ao galho ao desgraçado chorar, que desfia diamantes em cada raio de luz, que espalha flores de estrelas do céu nos campos azuis. Senhor Deus, tu que perdoas a toda alma que chorou, como a clícia das lagoas que a água da chuva lavou. Faze da alma do inocente o ninho do teu amor, verte o orvalho da virtude neste pobre sofredor. Que meu filho algum dia eu veja livre e feliz, ó Santa Virgem Maria, ser mãe do pobre infeliz. Ainda lembras, tu dizias, sempre que a reza me ouvias,
em prantos já sufocar. Ai, tem orvalho as flores, tu, filho dos meus amores, tens o orvalho no chorar. Mas hoje, sempre sisuda, me ouviste, ficaste muda, sorrindo não sei para quem. Quase então que tive medo, parecia que um segredo dizias baixinho a alguém. Depois, sim, me arrastaram. Depois sim te carregaram para vir te esconder aqui. Eu sozinho lá na sala, estava tão fria a senzala. Mãe, para ver-te eu fugi. E agora, ó Deus, se te chamo, não me respondes. Se clamo, respondem-me os ventos suis. No leito onde a rosa medra, tu tens por lençol uma pedra, por travesseiro uma cruz. É muito estreito esse leito, que me importa? Abre-me teu peito, ninho infinito de amor. Palmeira, quero-te à sombra, terra, dá-me tua alfombra, santo fogo teu calor. Mãe, minha voz já me assusta. Alguém na floresta adusta, repete os soluços meus, sacode a terra, desperta, ou dá-me a mesma coberta, minha mãe, meu céu, meu Deus. É um poema de gratidão. Que lindo. Para você, minha irmã Áurea. Muito obrigada, seu Que André. lindo e que memória. Que memória, hein, Zé? Nossa Senhora. Ah, mas tem um bom. Qualquer dia eu conto para vocês. É um segredo para você decorar poemas assim. Tem um segredinho. É, né? É. Pois eu quero esse Eu segredo. quero aprender. seu Eu quero André. aprender porque eu sou ruim para decorar. Eu quero aprender. Eu quero É esse um segredo. segredinho. Ah, Olha, é um segredo. Então tá danado que segredo não se conta. hã? Tá danado, segredo não se conta. Para irmão espírita eu conto. Ah, então tá bom. O seu Orlando, eu vou só interromper o seu André. Na hora que o senhor estava falando que estava precisando de alguém para estar ajudando aí, tenha uma moça aqui que diz: eu estou disponível. Pode falar comigo. Depois o senhor olha aí que o senhor já tem um auxiliar aí para lhe ajudar. Essa é a nossa companheira de trabalho, a Heloísa. É a Heloísa mesmo. Ela falou: eu que depender de mim, eu estou aqui pronta para ajudar. E ela tá mesmo, ela não é gratuita, viu? Ô, André, Conhece ela? Oi. eu se eu Não? fosse você, já Ela é diretora considerava da creche que você técnica ficou que lá. a nossa irmã fez como Ah. encerramento. Foi diretor. Como? A peça que ela fez, do Chico, Ah, tinha como encerramento. tá certo. Lá de Gurupi. Vamos então, meus irmãos, dar por encerrada a nossa reunião. Dizer então que Jesus nos abençoe. Que o Consolador prometido, que nós permitamos que o Consolador prometido console os nossos corações e modifique nossas vidas rumo às estrelas, porque nós estamos destinados a elas e não a ficarmos aqui em um planeta de provas e expiações, no infindável círculo das reencarnações em que estamos. Muita paz a todos. Boa noite. Muito obrigada, gente, a todos vocês pela atenção e pelo carinho, viu? Muito obrigada. Eu também adorei estar com vocês, pessoal. Gratidão. Uma noite Obrigada, de muita gratidão. emoção. Muito obrigado. Obrigada. Muita emoção. Emoção Tchau, boa. Obrigada. Gratidão. Tchau. Obrigado, Carla. Ai, 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 ai. Obrigado, seu Sebastião.